Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do desta vez também se recordam. Nós temos estado Michael. Na semana passada, o Ultra veio contar as histórias da Tour que teve em Espanha, mas nós tínhamos previsto ali contar de 8 a 10 histórias, mas o Ultra contou 3. Foram até se calhar as mais completas destas de 8 a 10. Não houve nenhum, mas nesta segunda parte, se vocês gostaram da primeira, vão gostar disso. Da primeira, mais pormenorizado e querem uma coisa mais rápida. Se contarmos 3 na primeira, mais nesse portanto, temos aqui muita coisa. Fiquem por aí. Ultra, thanks. Muito obrigado por estares aí. Estares de volta. Obrigado, Will. Olha, eu vou dizer muito sincero, só consegui ouvir metade do que disseste. Ok. Não sei se é aquele problema que às vezes há no início do som, não é? Pois. Certeza. É no Mas início. a sério, eu só ouvi metade. Estava a dizer. Não há problema. Sim. Também, olha, é a parte que menos interessa, é a parte onde eu falo. Portanto, eu juro-te, quando normalmente, porque o primeiro minuto nas chamadas de Skype não é grande coisa, mas eu também nem ligo muito, porque é a parte da introdução, é a parte que menos interessa. Interessa é ouvir quem está desse lado, a falar completamente a sério. Olha, vamos começar. Estás-me a ouvir melhor? Agora já, eu acho que é tal coisa. Típica chamada Skype, que no primeiro minuto já está grande coisa, mas o resto vai estar. Portanto, não liguem quando são vídeos de Skype, não classifiquem o som, por isso andem um bocadinho mais para a frente, que o som vai melhorar sempre. Vamos começar então, Ultra, com o pesadelo do ringue. Esta história também, se calhar, não é assim tão rápida, mas podes contá-la à vontade, depois vamos às mais rápidas. Começa com esta, o pesadelo do ringue. Estamos a contar a história já agora, para quem não viu na semana passada, da Tour do Ultra em Espanha, com a NWE, em Lloret del Mar com a APW já contámos, portanto, eu julgo que tudo o que temos aqui, acho que é da NWE, se não estou em erro. Não. Há mais? Sem ser há uma NWE? que não é. Okay. Uma que deve ser a final de todas. Mas é quase tudo. É quase tudo para as pessoas. Tirando essa. NWE. E pronto, a semana passada falámos da de Loré, que também não era. E a de Pinto também não era. Não era assim. Aí não. Ou seja, ainda temos aqui 4 feds no total, incluindo contando com a própria APW em Espanha. Okay. Foram então, 4 feds. Mas com especial prevalência em relação à NWE, sem dúvida. Foram 10 shows a fazer de staff. Ok. E esta é da NWE, o Pesadelo do Ringue. Conta-me lá. Essa é quase de tudo. Ok, então conta-me isto. Mas especialmente na NWE. Epá, eu já comecei, no fundo eu comecei esta história já a semana passada, porque aquela pecinha que a gente foi à procura já tem um bocadinho a ver com ser um pesadelo. Okay, o ringue estava sempre a dar problemas. Okay. Se não era do cu, era das calças, se não era da lona, era das cordas, mas havia sempre qualquer coisa que nos estressava e que nos punha a cabeça a ferver. E então, uma foi esta da peça, outra foi, quando a gente voltou lá, foi a primeira vez que a Diana Dark veio connosco. Como eu tinha falado a semana passada, quando eu fui, na minha primeira temporada lá, era eu, o Axel e o Mad Dog. Depois voltámos para Portugal, que houve ali uns dias que não houve shows, e depois voltámos outra vez, mas já não voltámos com o Axel. O Axel não podia, tinha lá os compromissos dele. Ficou por Espanha? Eu acho que não. Veio para e daí não sei. Ok, tudo bem. Porque houve um show que foi em Palma de Maiorca, que esse a gente não foi. Okay. E eu há bocado tenho graça, porque eu há bocado quando fui a ver, para me relembrar dos shows da lista de shows, eu estava a contar 11. Mas eu só tive em 10. Okay. Contei outra vez, mas aqui tem 11 shows lá na lista. Okay. Mas depois pus-me a ver e Palma de Maiorca, e eu, pera lá, eu não me lembro de ter estado em Palma de Maiorca. E pronto, aí é que eu percebi. E depois lembrei-me que havia esse show e esse acho que o Axel foi lá. Ok. Acho, não vou jurar, mas acho que sim. Não sei de onde é que veio o ringue, o nosso ringue não foi de certeza, mas acho que foi qualquer coisa assim. Mas pronto, nesta segunda leva, a Diana Dark veio connosco. Acho que até fui eu que a sugeri. O Axel perguntou-me, então o que é que achas de coisa? Eu, olha, tens a Sara
está de férias, na altura tinha 17 anos, acho que nem trabalhava, estava de férias da escola. E é uma boa escolha, Essa Sara, é diferente. exato, e ia adorar isto. Ela ainda nem se tinha estreado no ringue, e estava só a treinar. Isto ainda foi antes da estreia. Ela estreou-se em 2009. E depois eu acho que até falei com ela, perguntei-lhe, olha, o que é que achas de vir? E ela logo toda contente, e veio e coisa. E adorou. E eu sei que adorou. E então, quando nós chegámos lá, aqui já era eu, o Mad Dog e a Sara, logo no primeiro show onde a Sara foi, a minha era para aí o quinto, nós chegámos muito, mas mesmo, bota muito nisso, muito em cima da hora. Já havia quase pessoas para entrar e ainda nem tínhamos montado o ringue. Então começámos a montar aquela merda com a maior pressa que a gente já teve na vida. Aí os wrestlers a ajudar, porque epá, não, era wrestler, era o ring staff, eram os wrestlers, era o staff de lá, os italianos, porque eu não cheguei a dizer a semana passada, a NWE, para quem não sabe, era uma federação italiana, a sede era italiana, os shows eram por vários países e naquela altura era tudo em Espanha. Eram os italianos lá a gritar para nós, pareciam com aquele sotaque Super Mario, fast, 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 tipo acelerem, fast, fast. E a gente a fazer o mais fast que conseguia. E antes disto tudo, o Rakishi a perguntar assim para a gente, então, quantos é que vocês são? Somos 3. 3? Mas quem? E eu a dizer, então sou eu, é ele e é ela. E ele assim, tipo, foda-se. E bem, aí acho que ele era o Booker. Ok. Olha, esta podemos já falar disto. Esta é muito simples. História, exato. Esta é muito rápida. O gajo basicamente era o Booker ali. Okay. Era o que, pronto, como era o gajo com mais experiência, era o Rakishi. Sim. Muita experiência. Veio da família que veio. Deixa-me só interromper, porque o nome dele na WWE é Rikishi. Ele aí era Rakishi? É isso? Não. O nome dele era Rakishi. Ok. Era com I. Mas ali não, ali era Kishi. Ok, muito bem. Era só Kishi. Tirar o R e o I. Era o Kishi. Era para não, ok. O Chris Masters era o Chris Mordetsky. Era o nome dele, basicamente. É o nome dele, sim. E depois eles davam uns backgrounds muito esquisitos a eles. O Chris Mordetsky inventaram que ele teve um acidente radionuclear, radioativo e não sei o quê, e tinha um braço biónico. Aí é Super Heroes, meu. O que depois veio-se a perceber que era quase verdade, porque ele salvou a mãe de um incêndio. Sabes essa história? Não. Ele arrancou uma árvore pela raiz para arrombar a porta. Isto foi verdade. Okay. Isto não foi os italianos que inventaram. Eles inventaram que ele teve um acidente de moto, tipo Kerry Forneri, mas aí, em vez de ser o pé, foi o braço, ficou com o braço biónico. Mas o gajo, anos mais tarde, isto foi notícia e tudo, o gajo salvou a mãe de um incêndio em que arrancou uma árvore pela raiz e arrombou a porta com a árvore, qualquer coisa assim. Agora que podem pesquisar na net. Ring a bell, Agora eu acho que não estou a ouvir isso pela primeira vez, Eu acho que ouvi alguma cena sobre isso. A parte da árvore é que acho que nunca tinha ouvido. A parte da cena da árvore. Foi. Salva-mãe do incêndio, agora que estás a falar nisso. Foi. Ok, mas e o Rikishi era o Booker? O Rikishi era o Booker, então ele ali deu instruções lá aos wrestlers para nos ajudarem, porque a gente só 3 não dava. Fomos serrar as tábuas e tudo. Ali já havia pessoas a entrar e nós ali a serrar tábuas, porque as tábuas havia ali qualquer problema, não estava tudo a caber como deve ser. Então, foi um pesadelo, epá, foi horrível. Foi a pior montagem de ringue, tudo mesmo em cima do joelho, em cima da hora. Claro. De não ouvir agora o que disseste? Mesmo à pressa, mesmo. Completamente. E a serrarmos ali tudo e olha como ficou e rezamos e logo se vê. Depois eu estava a dizer, o Rakishi era o Booker e nós começámos a fazer piadas com isso. Quando a gente ia... Aquilo funcionava assim, a gente na estrada... Ninguém nos dizia em que hotel é que a gente ficava, em que restaurante é que comíamos, era um bocado à nossa vontade. Então o Mad Dog ia na estrada, olhávamos. Aí a grande história que eu me lembrei agora, mas que não vai dar tempo de contar, é pena. O gajo olhava, via um hotel ou um restaurante, parava, vamos daqui, íamos comer. Então o que é que vamos comer? Como ele dizia para a gente, como eu quiser, isto paga o Rakishi. Já tínhamos a piada, apesar de não ser verdade, ele era o Booker, não era o Money Mark. Mas a gente já dizia com piada, paga o Rakishi, pede o que quiseres, queres outra 7-Up, o Pumba, eu andava sempre a beber 7-Ups na altura, paga o Rakishi. E a outra piada era, quando o Booker T estava nos shows,
O Booker T chegou a fazer 1 ou 2 shows. Eu lembro pelo menos um show em que ele participou e eu estava lá. E quando a crowd, o Booker T era dos mais conhecidos, e então a crowd começava a gritar Booker, Booker, e a gente com piada dizia assim, olha, já estão eles a gritar pelo Rakishi. O Rakishi já tem um chante e tudo, Booker, Booker, Booker. Mas pronto, este pesadelo com o ringue, foi horrível mesmo. A gente a cortar aquilo ali, já com pessoas, aquilo até era uma vergonha, já as pessoas ali a ver aquela barracada, os italianos a gritar fast, fast, e isso tudo. Pronto. Depois a coisa já correu melhor nos outros shows, que a gente já chegava mais a tempo. Só houve um show que tornou a acontecer uma coisa semelhante, e aí veio o Orlando Jordan, que era o campeão, era o campeão da companhia, portanto era supostamente o gajo mais de topo ali. E ele foi o único aí que teve a hombridade de nos vir ajudar, viu que a gente estava atrapalhados com o ringue, e nós não estávamos nem pouco mais ou menos com o mesmo tempo apertado da outra vez, mas mesmo assim estava ali um bocadinho de coisa, e havia ali qualquer problema outra vez com as tábuas. E o Orlando Jordan tirou um bocado do seu tempo, foi lá e começou a ver, olha, então, metemos esta aqui, e ele arranjou aquilo de maneira que ficou perfeito. E depois ele até as numerou, ele pegou num lápis, aquilo durante anos, ou meses, ou anos, ou sei lá, tinha lá os números dele, e a gente já arrumava aquilo, já mesmo depois de regresso a Portugal, já punhamos ali com os números como ele tinha Orlando numerado. Jordan System. Orlando Jordan System. Orlando Jordan System, exatamente. Eu lembro-me também que antes disso, quando era eu, o Mad Dog e o Axel, eles tinham lá um gajo, mas depois o gajo já não voltou, e o problema também foi esse. Eles tinham lá um gajo que era um lutador independente, que já era veterano tipo dos anos 80 e 90, que era o Chris Cody. Chamava-se Chris Cody. E era do tempo dos territórios ainda. O gajo aí já não estava a lutar, era staff, mas o gajo era especialista em rings. O gajo devia ser o pai do Dynamite, ou alguma coisa assim. O gajo era especialista em rings, o gajo punha aquilo de uma maneira, montava-se aquilo sempre num instante. Pessoal que tem mesmo jeito para essa cena, não é? O gajo uma vez adormeceu ao sol, tipo assim, ficou tinha a mão aqui, ficou aqui branco e o resto todo vermelho. O gajo, eu lembro-me disso também. Mas o gajo era grande, e era mesmo, o gajo percebia de rings. O gajo, acho que lá nos Estados Unidos devia ter, se calhar, até tinha um negócio dele de rings e exportava rings. O gajo sabia de onde pôr cada tabuinha, cada coisa, tudo na perfeição. Exatamente. O problema é que desta segunda vez, quando a Sara já veio connosco, ele já não veio. E tornou-se um pesadelo montar o ringue. A melhor de todas foi no último dia, foi preciso chegar ao último dia da tour, um show numa Praça de Touros. Aí já era o ringue da APW. E aí o Axel veio ter connosco. O Axel já estava connosco. Ele veio para a Espanha, já não sei porquê, e como estava ali perto, veio ter. Aí éramos 4 pessoas. Portanto, éramos nós os 3 e mais o Axel outra vez, estava de volta. E então nós montámos o ringue, que já era o ringue da APW aí. O outro já o tinha deixado em casa, esquece lá este. A sério. E o da APW, a gente montava aquilo bem, facilmente. Só que começou a acontecer um problema, pai, ao fim do primeiro ou segundo combate, o Axel vira-se para a gente e diz assim, gajos, temos aqui um problema. As tábuas do ringue estão a dançar. Estão-se a começar a afastar, que ele está ali a criar um buraco. E quanto mais eles vão lutando, quanto mais bumps vão fazendo, mais aquilo vai afastando a cara deles e enterram-se pelo ringue adentro. Gajos, façam-me um favor, vocês os dois, ou seja, eu e o Mad Dog, vão lá para debaixo do ringue, apoiem lá os pés nas tábuas, o melhor que conseguirem, tipo o Mad Dog com os 2 pés numa e eu na outra, e vamos tentando empurrá-las para elas se juntarem outra vez e para não desabarem. Portanto, a gente tinha que ficar lá o tempo todo. E lá foram os Portuguese Monkeys para debaixo do ringue, o Mad Dog daquele lado e o deste, patas para o ar, em cima das tábuas, e ali a tentarmos, quando eles caíam, que a tábua que as tábuas não fossem dançando. Claro. Passámos o show inteiro, praticamente inteiro, tinha passado aí 1 ou 2 combates, debaixo do ringue, só aproveitámos no intervalo para descansar as pernas, o resto do tempo foi ali 1h30 para aí, de pernas para o ar, a levar com os bumps deles, não é? E quando foi o combate do Rakishi? Já nem me lembrava. Exatamente. A gente começa a ouvir a música do Rakishi
E eu a olhar para o Médio da mesma maneira que tinha olhado para o iceberg quando o bati a adormecer ao volante. Ai, Jesus, é agora que a gente morre. Vamos correr, ora. E aqui era bom, a gente só via a mola. Acredito. E a gente ali com as pernas. Acredito. E há fotografias disso, portanto, é a prova de que eu não estou a mentir. Há fotografias, pelo menos uma que foi o Axel, que o Axel levantou a saída dali, tirou foto e fez aquele riso diabólico. E fez bem em tirar, claro, e fez bem em tirar. Sim, eu acho que sim. E fomos apanhados de surpresa, na foto estamos mesmo assim a olhar para ele. Man, isso é para da vida, claro, então. Olha, aliás, não, eu estava daquele lado e o medo deste, acho que sim. Não interessa, assim, não é por aí. Olha, e quando ficaste preso no WC do hotel? Conta-me lá isso, que isso também deve ser fixe. Tu nem me falas disso. Sim. Ainda hoje, eu continuo, acho que fiquei com um trauma eterno por causa disso. Sim. Então foi assim. Um dia, não me perguntes onde é que estávamos, que eu também não sei. A gente sabia lá onde é que andava. E aconteceu mais uma vez aquilo que eu já expliquei. O Mad Dog, quando via um hotel que se fosse horas de comer, o primeiro restaurante que ele via era onde parava. E isto, às vezes o GPS enganava-nos, punha-nos a andar às voltas, a gente andávamos às voltas ou íamos parar onde não queríamos. Uma vez queríamos ir parar à arena, marcámos aquilo para parar na arena, parámos lá numa residencial, umas casas lá no meio do nada. Se calhar às vezes são cenas que têm o mesmo nome, só que são cenas diferentes. Mas foi. Lá apareceu a dizer que era ali, fim de destino e não sei o quê e coisa. E a gente fica assim a olhar, what? Mas pronto, em regra geral, quando era horas de comer ou horas de pernoitar, era o primeiro restaurante ou o primeiro hotel ou pensão. A gente ficámos em todo o tipo de coisa. Ora hotéis de 4 estrelas, ora pensões assim mais manhosas. Era o que aparecesse. É o que aparecer, claro. Desta vez, achámos um hotel que era porreirito e ficámos aí a pernoitar. Manhã seguinte, eles e eu também, a gente levanta-se. A Sara ficava num quarto à parte, claro, eu ficava com o Mad Dog. Nós ficávamos no mesmo quarto e a Sara numa parte, como é óbvio. E então eu, o Mad Dog e ela desceram para ir tomar o pequeno almoço. E eu disse assim: olha, eu vou já tomar banho, e depois já me junto a vocês, é rápido. E então fui para a casa de banho, como dizem que eu estou sempre, né? Estou sempre na casa de banho e sempre a ver wrestling. Então se calhar estou sempre na casa de banho a ver wrestling, né? Porque se calhar faço as duas coisas ao mesmo tempo. Na banheira. É um padrão. E estou sempre a temer pela minha vida, como podem ver. E então eu tranquei a porta porque podia entrar as senhoras da limpeza e tranquei a porta. Pensei que não havia problema. Tomei banho. Quando acabei de tomar banho, vou para abrir a porta e fico com a chave na mão, partida. A chave parte-se, fica metade da chave na fechadura e outra metade na minha mão e eu, foda-se, estou preso dentro da casa de banho. Dentro da casa de banho. Casa de banho sem janelas, aqui uma casa de banho de hotel, né? Uma coisa pequenina, sem janelas, sem nada. E agora? Não tinha o telemóvel ali. Comecei a entrar em pânico. Eu tinha acabado de tomar banho, já estava a suar outra vez, já estava todo suado. Ainda por cima sou asmático. E outra coisa... E até a claustrofobia ali de estar numa casa de banho pequena, nunca é, não é? Eu não sou, em regra geral, claustrofóbico, mas aí comecei a sentir-me... E também com o vapor, eu tinha acabado de tomar banho, com aquele vapor todo, aquilo tudo fechado. Claro que sim. Nem buraquinho da fechadura agora havia para sair vapor, porque estava lá a metade da chave. E eu começo a entrar em pânico. Então e agora? E agora como é que... Havia o risco de ficar ali ainda um tempinho, porque eles estavam lá a tomar um pequeno almoço. A dada altura haviam de me verificar, mas ainda ia demorar. Podia ser ali umas 2 horinhas, 3 horinhas, se calhar. Não se calhar não tanto, mas mesmo uma hora, estar ali uma hora em pânico e fechado, enfim, comecei-me a sentir claustrofóbico e não sei. Claro. E então aquilo tinha lá um copo daqueles de lavar os dentes que os hotéis providenciam lá. E o que é que me ocorre? Agarro no copo e começo a bater com o copo contra a parede. Pum, 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 a ver se alguém me ouvia. Ninguém aparecia. E eu continuo a entrar mais em pânico, a suar cada vez mais. E também, eu estava mais em pânico por uma razão. Porque 15 anos antes disto, isto aconteceu ao meu pai também. Nós fomos de férias para o Algarve
E eu, a minha mãe e a minha irmã fomos para a piscina e o meu pai não quis ir à piscina, e isto era de manhã, e ele ficou em casa, na casa que nós alugámos, a fazer o almoço, e então pôs comida ao lume e foi tomar banho, pensando não havia problema. E também aconteceu o mesmo. Partiu-se a chave, ficou trancado, Pá, é uma com, situação que pode sempre acontecer, estás a ver? Epá, é com daquelas... comida, yeah, com comida ao fogão, que ainda era uma situação pior, e ele também começou a entrar em pânico e não sei o quê. E depois, quando nós chegámos lá, ele a gritar pela gente, e depois até foi lá uns familiares nossos que estavam lá também de férias, lá um deles é que arrombou a porta e pronto. E eu comecei-me também a lembrar disto, e então ainda mais em pânico entrei. Isto já é de família, está visto que ficar preso em casas bem. E então, bati com o copo, não resultou, acho que devo ter tentado mais uma vez, ninguém me ouvia, ninguém vinha, e eu comecei-me a sentir sem ar e desesperado, então o que é que me ocorre? A coisa mais estúpida que... Eu não tenho testemunhas disto, ninguém viu, vão ter que confiar na minha palavra, mas eu juro-vos que ninguém no seu perfeito juízo contar isto se fosse mentira. Sim, Porque é uma... olha, já Foi... estou a ver, já. O que é que fez aí? Sabes, então tenta lá adivinhar. Não, Ou já eu sei o já que vai contei. ser. Vai ser alguma coisa bué da manhosa que não, de certeza que não é mentira, estás a ver? Ah, Ah, sim, isso é... de certeza Pois, absoluta. sem dúvida. Senão não contavas, de certeza, estás a ver? Então, além do copinho, Sim, estava lá também um secador de cabelo. ok. Eu pego no secador, estava-me a sentir sem ar, não era? Pego no secador, ligo o secador à corrente, ligo aquilo e aponto aquilo para a boca para tomar ar. Estás a Ai, ver? Como se fosse dar um tiro na boca, mas com o secador com ligado. história. Epá, olha, agora até. Ai, Então pus-me a apontar o secador para a boca, ok. achava eu que ia tomar Mas ar oxigênio bué da dessa maneira. quente, meu. Aquilo é ar bué da quente, de certeza. Mas também, tá, aquilo também tem o Eu frio, não frio, te esqueças. mas é um ar bué da esquisito, meu Sim, bebo. é esquisito, sem dúvida. Até sabe mal aquilo. E pronto, eu comecei a pôr o secador na boca, a ligar aquilo. Aquilo aliviou, mas era psicológico, obviamente, mas eu senti-me coisa, mas eu tinha era que sair dali. Pronto, aquilo era, já estava um bocadinho mais aliviado, não, mas eu tenho é que sair daqui. Então começo a olhar e eu tinha, aqui já não era o hotel que providenciava, mas eu tinha uma bolsinha comigo, que é aquela bolsinha de viagem de casa de banho, onde temos a escova de dentes, a pasta de dentes e coisa, e tinha também um corta-unhas. Então eu pego no corta-unhas, começo-me a lembrar do MacGyver e começo a pensar, eu vou ter que arranjar aqui uma engenhoca para coisa. Então, pego no corta-unhas, saco daquela faquinha que para tirar a porcaria É das aquela unhas cenazinha assim. exatamente. É aquela até assim mais direto, mas pronto, é essa cena. E começo a tentar abrir a desaparafusar os parafusinhos da fechadura, mas não resultou nada coisa. Aquilo, Eu ali coisa armada em Mac Ultra, mas não. Ultra Guyver, sim é que é. Ultra Guyver. Ultra Guyver, mas não. Enfim, já tinha esgotado todas as hipóteses, até que de repente vejo a porta a abrir-se, mas não fui eu que a abri. Foi o Medoc, muito facilmente abriu por fora, porque aquilo por fora dava para abrir bem. Pois, Agora por dentro, claro. e o Medoc entra, tá, o que é que se passa? E Nunca eu ficaste tão expliquei, pá, contente. fiquei preso, e já, Já, nunca fiquei tão contente de ver o ver Medoc. um Medoc, já. Exatamente. E eu expliquei, pá, fiquei aqui preso e não sei o quê, e ainda pus o secador na boca. E depois, quando eu vim cá para baixo, a Sara, já percebi. Depois ela a dizer-me assim: olha, eu até estava aqui a dizer para o Medoc. Comecei a ouvir pancadas. E eu Ah, comecei a dizer é assim o para o que foi. Medoc. As pancadas ouviam-se, mas ninguém ligou nenhuma. Deviam pensar que era obras, ou... Ah, um gajo mas pensa, assim, ora então, um gajo pensa pum, assim. ouvia-se, pum, pum, lá nas paredes, a ecoar pelas paredes fora, pelos tetos e não sei o quê. Mas a Sara diz assim para o Medoc, depois contou-me, que estava a ouvir aquilo e diz ela, mas quem é o atrasado mental que está a fazer este barulho? Pronto, Claro. já se sabe O quem gajo era o pensa atrasado sempre isso. mental. O gajo pensa sempre isso, estás a ver? Que é alguém que está a fazer barulho. De vez em quando até um gajo está em casa, começa a ouvir grandes pancadas, só que nem ligas, estás a ver? Ou é alguém com um martelo, ou é. Pá, sabe-se a mesma hora. Exato. E ali era eu com um copo de lavar os É, dentes, sim, de vidro, pum, 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 mais do que uma vez. E a Sara, eu ali em pânico, e a Sara achar que eu era um atrasado mental que estava para ali a fazer barulho só porque me apetecia. Mas é justificado, estás a ver? Porque pronto, epá, um gajo está ali, arranja mil e uma cenas na cabeça para tentar sair, não é? Portanto, é desde pancadas a, às vezes, as coisas mais inimagináveis. É normal mesmo. E É isto normal. também era outros tempos, porque eu acho que isto hoje em dia já não aconteceria, porque toda a gente agora anda com o telemóvel para É todo o isso. lado mesmo.
E os telemóveis, nesse tempo, os telemóveis não tinham acesso à internet como agora, era totalmente diferente. Os smartphones tinham acabado de aparecer e eram caríssimos, quase ninguém tinha. Para Os quem não smartphones não, estava os iPhones. contextualizado, sim. De Mas certa maneira, mesmo os smartphones quem no não geral estava também. contextualizado, yeah. Porque nessa altura os telemóveis não estavam, não existiam como existem agora, em que toda a gente, do mais novo ao mais velho, tem um telemóvel. Nessa altura não Tu era vê assim. tu bem que os telemóveis nessa altura, sabes o que é que as pessoas faziam neles? Chamadas Era e chamadas, escreviam mensagens. chamadas, pô. Yeah. Eles usavam os telemóveis para fazer chamadas. É esquisito, yeah, é esquisito. SMS. Yeah. Só mais Olha, nada. e quando fizeste babysitter do filho do último dragão? Conta-me lá também. Epá, foi isso, foi. Pronto, o último Dragon andava por lá. Isso. Já ninguém se lembrava dele, ele também esteve na WWE 2 dias ou 3. Okay. Ninguém se lembrava, mas ele andava por lá, pronto, fazia a cena dele, as pessoas gostavam e tal. Okay. Os mais marcalhões ainda se lembravam. E ele levou a mulher e o filho. Okay. E o tal estudante que eu falei, que era o opener contra o Supernova. E esse estudante era o babysitter do filho. Só que já agora, que idade é que tinha? O filho nessa altura era muito pequenino, tinha uns 4 anos. 4, 5. Uma criança mesmo. Entre os 3 e os 5, para aí. Ok, uma criança ainda. Assim é mesmo muito criança. Agora, provavelmente, se calhar até já é lutador, não sei, com o tempo que já passou. Claro. Mas, pronto, era uma criancinha ainda e o gajo engraçou comigo. Porque houve um dia que o gajo, acho que foi assim, o gajo soprou-me, fez assim, e eu vendi. Tipo, dei quase ganda tralho para o meio do chão e o gajo desatou-se a rir e depois andava sempre a soprar. E eu, quanto mais força ele soprava, mais eu tinha de vender. E o gajo ria, eu pronto, andava ali a entretê-lo e não sei o quê. E fiquei uma espécie de babysitter do gajo, andava lá, ele andava sempre comigo, eu com ele, e também à foto e não sei o quê. E o gajo chamava-se Yoshi. Yoshi que é como o pai, Yoshihiro. Eu perguntei à mãe, então como é que o gajo chama? E a mãe lá com aquele sotaque japonês, Yoshi! E eu, Yoshi, até pensei no Yoshi do Mario, do Super Mario. Mas pronto, e depois um dia fomos passear mais ele e ele comprou um Kinder surpresa e... Ficaste mesmo... Se fosse nos Estados Unidos não podia comprar, que não há. Só no mercado negro. Ficaste mesmo babysitter do puto. E ele entrava, o Team Dragon entrava com o puto mascarado. Okay. Ele entrava com ele. Okay. Tipo, okay. como o Ricky Steamboat quando o filho era pequeno. Ok. Aquele filho que teve de terminar a carreira por causa de uma lesão, não foi? Foi. Lembro. Mas quando ele, em 87, quando ele era pequeno, ou por aí, o Ricky Steamboat também o levava. Não, e o gajo chegou a estar na FCW, na Florida Championship Wrestling, e foi mesmo por pouco. Só que depois já teve uma lesão ou algo do género. Mas ele nem foi em 87, foi mais em 89. Ele andava com o puto tinha 2 anos, ele andava com o puto. E o último Dragon ali naquelas tours fazia a mesma coisa, vinha com o puto, pronto, porque para trazer mais simpatia do público, para puxar a simpatia e essas coisas todas. Olha, e tu já tinhas falado do Spartan, portanto, do Matt Cross, para quem possa não se recordar, é o Son of Havoc da Lucha Underground. Já tinhas falado, e portanto, do Spartan e da entrada do Spartan, tiveste depois outra situação em que tu e a Diana Dark levaram com pirotecnia em cima, foi isso? Foi. Na entrada dele, conta-me lá isso. Mais uma vez vou falar dele, como a semana passada, mais uma vez vou falar do capacete dele. O capacete, olha, o ringue era um pesadelo e o capacete dele era outro. Então, o gajo entrava para o ringue, o normal era a rotina dele, entrava para o ringue, tirava o capacete e coisa, depois punha lá no canto e eu não o podia tirar porque ele depois ia usar. Isso eu já sabia, não sabia era o resto. Acho eu que pronto. O gajo tira o capacete, mete lá e não sei. Mas os italianos, os cabrões dos italianos, decidiram que ficava bué de fixe, bué de engraçado, bué de giro, ele tirar o capacete e no momento em que ele tirava e expunha a cara, arrebentava a pirotécnica. Pum, pronto. Tipo como o Batista e o Goldberg. Pum, pronto. Se calhar até fica bacana. Tipo, ele tirar e ao mesmo tempo...
capaz de ficar. Eu não duvido, para nós é que não ficou lá muito bacana. E porquê? Porque é que não ficou muito bacana? Não ficou muito bacana porque os italianos pensaram em tudo, menos em avisar-nos disto. E então, acho que é fácil perceber o que é que daqui vem. Não nos avisaram, então, que a partir daquele momento, quando ele tirasse o capacete, daquele show em diante, rebentava lá a pirotecnia, e a gente não sabia nada disso, estávamos já muito descansadinhos no ringside, eu aqui, a Diana Dark mais para ali, sem saber o que vai acontecer, estamos a olhar para ele, ele tira o capacete e, cabum, muito perto da gente, explode aquela merda. A Sara dá um pulo, se eu não tivesse dado um pulo, ele aterrava-me no colo, já tenho pena de ter dado um pulo, mas dei também, pum, foi ela para um lado e eu para o mesmo lado. Epá, porque aquilo foi mesmo muito, aquilo foi perigosíssimo para a gente. E os nossos também, não é? O nosso ouvido, aqueles zumbidos, ficámos assim durante horas ainda, parcialmente surdos e temporariamente surdos, a gente assustados, né? Depois é que viemos a perceber que depois já sabíamos, só caímos. É a surpresa, não é? Quando é a primeira vez... Imagina, estás ali, o gajo tira o capacete, ouves uma coisa mesmo ao pé e pum! Explosão autêntica. Aquilo foi uma explosão autêntica. Claro. A partir daí a gente já sabia, mas agora era a crowd que não sabia. Okay. E então houve um show com os putos. Deve ter sido logo um show a seguir. Certo. A gente viu lá o coisinho por onde aquilo sai. Aquilo era um perigo. Eu não sei como é que aquilo... Se lá fosse a versão da Azai espanhola, aquilo fechava logo tudo. Acredito, sim. É perigosíssimo, meu. Tinha o coisa mesmo lá ao pé do apron, não, da barricade. Sim. Mesmo lá ao pé. Eu acho que aquilo estava mesmo lá por cima. E tinhas os putos todos chegados para a frente. E eu a dizer para os putos. Eu armado em segurança, que eu na altura não era. Eu era staff, mas eu estava a ver aquele perigo. Estava a olhar para aquela cena. Claro. E eu a dizer, pá, cheguem-se para trás, vão para trás. Tudo a cagar-se para o que eu estava a dizer. Tudo lá à frente, todos excitados. E eu a aumentar o movimento dos braços. Cheguem-se para trás. Ninguém se chegava para trás. Estava lá uma senhora que devia ser mãe de um deles, lá à frente também toda a coisa, e eu a dizer, cheguem-se para trás, e ela não queria saber do que eu estava a dizer, até que eu só faço assim, cheguem-se para trás, olho para ela para mim, e eu faço assim, aponto para aquilo. Okay. E ela olha, lá, percebeu. Okay. Tipo, como aos desenhos animados, parece que os olhos lhe saíram das órbitas, e ela própria se vira para trás, cheguem-se para trás, olha a coisa, mira a coisa, e pronto. Yeah. E lá safámos o dia. Mas, é assim, as vítimas, nós fomos vítimas. E a cena que estavas agora a dizer, porque quando tu fazias assim, de certeza que os putos e a mãe pensavam que era tipo, para vocês não estarem ali tão a... Estás a ver? Que era para ficar para trás. A gente vê isso muitas vezes, os seguranças, nos shows que a gente vê mesmo na WWE, na TV, eles a mandarem toda a gente chegar para trás, mesmo quando não há mal nenhum, e a mandarem-nos escalar. Os shows no Pavilhão Atlântico, tanta vez que a gente viu isso. Os seguranças a mandarem os fãs escalarem. Então... É um bocado estúpido, é para terem ali um mínimo controle, vá lá, das coisas. Olha, outra figura também, nós já falámos do Matt Cross, do Orlando Jordan, pá, o Aidan Wright, que, para quem não se lembra, era uma figura... Man, eu nem sei que adjetivo é que é de utilizar com o Aidan Wright, nem vou utilizar nenhum. Quem quiser, Google it, para quem não conheça o Aidan Wright, explica-me lá a gimmick do Aidan Wright aqui, ou pelo menos o que ele transformou em gimmick aqui nesta história. Nem foi só aqui, porque ele já estava a fazer isto na WWE, que eu lembro. Okay. Não sei se tu te lembras. Diz-me lá. Ele também tinha uma gimmick que lia poemas. Mas ele tinha uma gimmick a dada altura que ele queria ser amigo de toda a gente. E então ele arranjava amigos e, no fundo, ele era o bodyguard deles. Okay. Ia defendê-los, fazia run-ins e ia atrás deles. Sob o pretexto de que queria ser amigo. Então dava sempre a dizer, you are my friend, he's my friend. Tinha a mania, tinha aquela pancadinha do... Era aquele gajo, claramente, que não regulava bem a cabeça, mas que queria amigos. E ficava todo... Era quase um Eugene versão... Sei lá, menos, entre aspas, menos atrasado mental, um bocadinho menos atrasadinho. Exatamente, mas com o tipo de loucura, né? Com o tipo de loucura, vá lá. Sim, sem dúvida. Sim. E o gajo, exato.
E o gajo resolveu ressuscitar esta gimmick na NWE, pelo menos num show. Nos outros acho que ele nem fez muito isto, mas houve lá um show que foi numa praça de touros, então aquilo é ao ar livre. Estava abarrotado de gente também. Sendo ao ar livre, sendo de noite, aquilo tem lá lâmpadas ligadas, candeeiros à volta e não sei o quê, postes e não sei o quê. E andava para lá borboletas e mais borboletas de volta daquilo tudo, porque o radar delas pensa que aquilo é a lua e não sei o quê, pronto. Luz, Elas lá na roda, diz? luz, elas são logo atraídas pela luz. Yeah. Porque pensam que aquilo vem dos tempos em que não havia luz artificial e elas pensam que aquilo é a lua. Aquilo, o radar delas está-se a tentar guiar. E então elas andam ali à volta, coitadas, a pensar que aquilo é a lua e de volta do ringue e não sei o quê. E eles a lutarem e a levarem com borboletas em cima. E às tantas, o Weidenreich, acho que devia ser um six-man tag. Era uma coisa que tinha muitos lutadores, eu lembro. Tinha pai, uns 6, portanto eram 3 contra 3. Ok. E o gajo está face to face com o opponent, os outros no apron, e o Weidenreich começa a apontar a dizer he's my friend, não sei se era para o público e para os partners dele, he's my friend, don't do this to my friend. E a dada altura, acho que lhe pousa uma borboleta na mão, e o gajo assim com a borboleta no dedo começa a dizer he's my friend, e arranca um riso da praça inteira, o gajo com uma borboleta, he's my friend. Ou seja, ele aproveitou a situação para fazer ali uma piadola, estás a ver? E epá, toda a gente achou piada, a gente também, o staff desatámos a rir e a crowd também. Pronto, mas é pá, piada, o gajo estava, he's my friend, e de repente pousa-lhe a borboleta e o gajo, he's my friend, mostrar e coisa. E ali, essa é impossível não resultar, meu, porque isso é meio aquela piada que consegues fazer ali num segundo, uma cena inesperada, meu. Brutal, digo já. Esteve muito bem, ganda Heidenreich. Olha, para terminarmos, aliás, se calhar vai ser a penúltima, depois já te vou-te perguntar aqui de outra. O mistério da cama desaparecida. Desapareceu a cama no Axel, não foi? Foi. E então? Essa já não é na NWE. Ok, muito bem. Essa foi no último dia que eu estive em Espanha, até hoje, e foi num show, era uma promotora que fazia várias coisas, vários tipos de espetáculos de temática mexicana. E isto é em Barcelona. Lá voltei eu a Barcelona. Por isso é que a minha experiência... Aqui a experiência nem teve tanto a ver com a cidade, teve a ver com esta história. Por isso é que a experiência foi má. Pronto, ficava a saber que Barcelona, além de ter muitas prostitutas, tem muitos ladrões também. E então, esta empresa que se chamava El Grito Producciones fazia estes shows de caráter mexicano, de temática mexicana, e decidiram fazer um show de luta livre. Certo. E então precisavam de um ringue. Mesma história de sempre. Precisam de um ringue, precisam de staff. E então por aqui foram destacados o Mad Dog, o Iceborg e eu. O Mad Dog e eu estávamos juntos. Isto até soa mal dizer isto. Estávamos juntos. E o Iceborg vinha ter connosco mais tarde. Este show era encabeçado pelo La Parka, o original. La Parka, ok. O LA Park mesmo. Sim, o LA Park, é. Eu tirei uma foto com o LA Park e nunca me deram, portanto a foto existe e eu não a tenho. Isso é que é pior. Aquelas fotos mesmo bacanas. E olha, posso dizer que o gajo nunca lhe vimos a fuça. Nem no backstage. O gajo no backstage andava com uma toalha preta enrolada à volta da cabeça. É, no old school. Era mesmo completamente old school. Mas super simpático, super nice. Mas mostrar a cara, nem pensar. Portanto, aí o gajo cumpriu mesmo a tradição, mesmo à old school. E então, o Axel lá convenceu os gajos a deixarem os Tugamonkeys lutarem, mas só 2 deles. Era o Iceborg e o Mad Dog. Aí eu fui só destacado para ser staff. Mas fiz aquilo que toda a gente, no seu perfeito juízo, deve fazer sempre. Levar a gear. A gear, claro. Este é o truque das raposas manhosas, raposas azuis e de outras cores. Eu levei a gear também para a NWE, não foi precisa, mas levei. O Mad Dog levou e acabou por ser precisa, lembras-te? Quando ele teve aquele combate. Leva-se sempre, portanto, não é? Nunca sabe, leva-se sempre. Eu levei a minha. E eles nem sabiam que eu era lutador na altura. E então, quando eles se aperceberam disso, não sei se viram o meu saco com a gear, eles perguntaram, então, mas tu também és lutador? E eu sou. Bem, então,
tens aí a tua guia, pronto, lutar, não porque já temos as vagas todas ocupadas, mas é pá, não há problema, se vestis a tua guia e entrares com os gajos, ficas o manager deles, ficas lá no ringside e torces por eles, é Yeah. na boa, até podes levar um papo seco ao outro, e que foi o que aconteceu, que eu cheguei a levar porrada lá dos oponentes deles, porque eu ia tentar me intrometer, a gente era aos heels, né? Ok. E assim foi. Eu fiz de manager deles e pronto. O show correu tudo muito bem, eu estava-me a divertir bastante. Aquilo era dentro de um bar, aquilo era um bar. As Aí, pessoas lá todas. Aquilo era fixe. Era um show, não era daqueles shows heavy crowded, né? Era uma coisa mais familiar. mais intimista, não é? Mas Exatamente, uma coisa mais intimista num bar, mas era um ambiente bacano, com acredito. aquela temática da luta livre e não sei o quê, e com as músicas mexicanas e essa coisa toda. Nesse aspecto, eu diverti-me bastante. Eu lembro-me que até escondi o meu casaco depois debaixo do ringue, não sei como é que não o gamaram. O pior ainda estava para vir. Mas até Ok. o que aconteceu foi o seguinte: ainda no início, quando eu e o Mad-Dog estávamos juntos, o Iceborg juntou-se a nós depois. E o Iceborg leva a câmara que era do Axel. E o Iceborg diz: Olha, o Axel disse-me, pediu-me para eu trazer a câmara e para a gente filmar o show. Depois, que era mais footage para ele depois meter lá on demand e não sei o quê. Ainda por cima E no então, outro ambiente e tudo, num bar e coisa, até dá ali outro tipo de show, estás a ver? exatamente, exatamente. E pronto, a câmara do Axel já era na altura chamada de moderna, porque era daquelas câmaras já de Full HD, que agora é banalíssimo. Sim. Agora qualquer telemóvel ranhanhas filma em, HD, em Full HD até o meu filme. Mas naquela altura era diferente. Essas câmaras tinham, em 2007, 2008, tinham acabado de ficar disponíveis para o grande público e só para os públicos mais endinheirados. Uma câmara daquelas custava 1.200 euros. Acredito, sim. E então ele levou a câmara, aquilo filmou-se lá o show, não fomos nós, obviamente, filmamos, mas aquilo ficou lá no tripé a filmar e alguém filmou, não sei o quê. E nós depois pegámos nas coisas, desmontámos o ringue, arrumámos o ringue na carrinha, guardámos a câmara na carrinha e quando vamos a ver, já tínhamos metido o ringue todo lá dentro, mas quando entramos para a carrinha mesmo, lá para a cabine, não estava lá a bolsa com a câmara. Bem. E a gente, epá, onde é que a gente meteu a câmara? Então, mas a gente não a pôs aqui. Ficámos na dúvida. Fomos lá dentro ao bar ver, epá, não deixámos aí a câmara. Procurámos em todo lado. A câmara desapareceu. Pá, até hoje não sabemos o que é que aconteceu, Foi roubada de certeza. Pá, mas a gente, assim, aquilo foi gamado. yeah, de Foi porque a certeza. gente lembra-se que a gente guardou-a dentro da carrinha. Ok. Mas não lá atrás, onde estava o ringue, guardámos à frente. Isso. Mas há de ter havido Tablier, uma, tipo no uma tablier, não é? distração qualquer. Hã? Fizeram tipo no tablier. A câmara Sim, ficou lá, à frente. sim. Ou lá ao pé dos bancos mesmo, Banco. não tenho a certeza. Mas pronto, a gente estava ali, só que há de ter havido uma distração qualquer da nossa parte. A gente, se calhar, foi os três lá atrás empurrar alguma tábua e isso é o suficiente, mas alguém há de ter. E só podia ser alguém que já não estava a espiar. Para saber Yeah. que estava ali uma câmara, Yeah, para yeah. saber que as portas estavam abertas. Pois, yeah. Vocês os três foram lá, basta alguém passar ali, pá, só tirar e Foi. faz lixado. Yeah. E essa malta, vamos lá ver, essa malta que é carteirista, não sei o quê, eles são profissionais disto, eles são É, especialistas, eles sabem mesmo. ser ninjas, eles. E então, pronto, a câmara desapareceu, foi gamada, nós fomos fazer queixa à polícia, voltámos para Portugal, mas ainda antes disto, o Axel liga, a gente explicou ao Axel, ele ficou coisa, disse para a gente ir à polícia, não sei o quê, e quando a gente regressou, pelo caminho ele liga a dizer e depois diz-me, gajo, depois a gente vamos ter de conversar. E a gente, acho que até foi mesmo para mim que ele ligou, Ok. gajo, quando vocês voltarem, vamos ter de conversar. Mas a dizer isso com aquele ar mesmo de o que era natural, não era? Vamos lá ver. Tinha acabado de ficar sem um coisa É, sem uma câmara, claro, 1.200 euros. de Pá, 1.200 euros. Gajo, depois vamos ter de conversar. E quando a gente chegou, a conversa foi que ele quis que nós, os três, pagássemos a câmara e a gente achava que não tinha culpa. Porque quem levou a câmara
ele pediu foi ao Iceborg para levar a câmara. Ok. A gente, eu e o Mad Dog, não tínhamos nada a ver com o assunto. Yeah. Foi o Iceborg que ele levou. De qualquer maneira, o Iceborg também não tinha culpa. Alguém dos três, mesmo assim, se tivéssemos de atribuir culpa a alguém, quem tinha mais culpa era o Iceborg, porque o Iceborg é que a levou. Mas depende Ou do que ele seja, tenha falado, porque é assim, podem-me dizer para eu levar uma câmara, mas eu vou fazer o meu melhor. Mas se a câmara for roubada, não man, se pode garantir. Exato. Agora, eu e o preciso Mad levar a Dog, câmara, estás a ver? Pá, portanto, isto. esta conversa do Axel não foi feita antes connosco. Ele não nos disse: olha, gajos, levem a câmara. Não. O Iceberg apareceu à nossa frente Foi, com a câmara. ok, A gente não tinha nada a ver com o assunto. sim. Com A o gente se Iceborg, eles lá sabem o comprometeu. que falaram, não é? Ele lá sabe o que falou com o Iceborg e aí a culpa pode ser do Iceborg, se eles falaram antes. Pá, olha, que se perder. Pois. Agora, uma coisa é certa: a minha e do Med é que não era de certeza. A gente não se comprometeu a guardar câmara nenhuma. E, no entanto, o Axel veio exigir que nós os três pagássemos a câmara. Aliás, ele até veio dizer: façam como quiserem, mas tem de vir o dinheiro, 1.200 euros. Tem de passar para cá. Não me interessa se é entre os três, se é só um de vocês, mas decidam como quiserem. Agora, uma coisa é certa: eu quero os meus 1.200 euros da Câmara, porque a Câmara foi para lá e não voltou. Foi mais ou menos esta a conversa dele. Agora, a ironia das coisas: o Iceborg foi o que mais resistência ofereceu. Ele foi quem levou a Câmara, foi quem mais resistência ofereceu a querer pagar. Não deixa de ser irónico. O Mad Dog, eu também não me apetecia, como é óbvio, se fosse entre os três era 400 a cada um. Também não me apetecia, eu achava que não tinha culpa nenhuma. O Mad Dog também não, mas o Mad Dog começa-me a dizer assim, uma vez a falar comigo, diz-me assim: olha, não te preocupes, o seguro paga isto, não te preocupes. E eu fui um bocado na cantiga. E também me pus a pensar outra coisa: bem, isto é assim, se eu recuso a pagar, o Axel vai ficar chateado comigo e, se for preciso, não me buquem mais shows. Sim, ok, por aí, ok. E depois eu pensei, bem, se eu agora perder o amor a 400 euros e se continuar a ser bocado, eu ainda tinha aquela ilusão que isto um dia ia dar qualquer coisa. Nem que seja E pelo pensei, divertimento, meu. Nem que seja. Há divertimento que vale 400 euros, mesmo se te sim, divertir, mesmo que não mas recebas. mesmo pela própria questão monetária, pronto, se eu agora sacrificasse, digamos assim, 400 euros, depois eu hei de acabar por reaver isso. Se eu me armar em parvo e quiser, armar em parvo entre aspas, e quiser conservar agora estes 400 euros, não vou mais show nenhum, já não faço mais dinheiro com isto aqui para a frente e se calhar fico mais a perder. E de qualquer maneira, o meu outro raciocínio foi: o Mad Dog está-me a falar disto do seguro e ele parecia, eu ainda era ingênuo nessa altura, ele parecia tão seguro de si a falar daquilo e disse mesmo: não te preocupes, a gente agora paga-lhe isto entre os três. Depois o Iceborg lá acabou por, também era o melhor, era o que faltava, acabou por alinhar. E então nós fomos depois à Vorten do Vasta Gama, fomos lá comprar uma câmara, pagámos do nosso bolso, pronto. E lá fomos no coisa. Nunca mais vi esse dinheiro no seguro, onde é que ele Nem anda. sei o que é que o Medog quis dizer com isso, porque se o seguro paga, não é ele. Se o seguro pagasse, pagasse o Axel. Então não é meu. Mas pronto, se o seguro pagar, mesmo que o seguro pagasse ao Axel, já não precisávamos pagar nós. Não, mas Percebes? a questão com o seguro, mas isso mais valia terem aguardado, dizerem, então vamos ver uma vez. Pois. Se não pagarem, então nós pagamos. A decisão da seguradora deve ser para aí 3 meses, 4 meses, pá, se esperavam. Digo eu, estou para aqui a mandar postas de pescada, não é? Não, nem sim. Não, percebes? Estou só a dar sugestões, mais nada, estás a ver? E depois, mas também o Axel estava a dizer que acho que precisava dela rapidamente e tinha que ser uma coisa para urgente. Se calhar também tinha a ver com isso. Então nós decidimos, até agora a gente paga e depois o Medog garantia com o seguro, coisa. Mas isto nunca aconteceu. Fiquei a arder com 400 euros. Também, aqui também uma parte da Ásia que tenho com o Axel, se calhar também vem desta história. Também ficou aqui. Porque eu não tinha, esses 400 euros eu ofereci, foram-lhes oferecidos por mim. Eu não tive culpa de nada. Eu não pedi para levarmos a câmara. Eu não me comprometi a guardar câmara nenhuma. Eu nem cheguei a tocar nela, acho eu. E, no entanto, vi-me envolvido nisto com uma espécie de chantagem que o Axel não fez. Ele nunca me disse: se não me pagares, eu não coisa. Mas eu meti na cabeça que se eu não pagasse ia arranjar problemas e provavelmente não era mais bocado e nenhum de nós os três era mais bocado e coisa.
e foi daí que veio a minha decisão de sacrificar estes 400 euros, que mais valia ter estado quieto. Sim, epá, mas se fizeste mais shows depois e te divertiste. Sim, continuei a fazer shows, depois veio a televisão e coisa e coisa. Já, dinheiro é que não veio muito, mas pronto, de qualquer maneira. Mas também é engraçado como uma câmara destas na altura custava 1200 euros, agora qualquer camcorderzinha de merda por 200 euros ou menos grava. É o evoluir dos tempos. A tecnologia hoje em dia evoluiu a um ritmo que nem se compara com o ritmo de 2008. Hoje em dia, daqui a um ano, a câmara de 1200 euros hoje, daqui a um ano já está, se for preciso, obsoleta. Eu comprei uma agora por 500 e pouco. Ok. Que até em 4K filma, não é um 4K muito coisa, também pelo preço dela, mas já tem 4K e tudo. E por quase um terço, um terço não, mas menos metade do preço que era antigamente uma Full HD. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A questão é exatamente essa. Ultra, chegamos ao fim, man. Quase 2 horas de histórias. A semana passada, mais esta. Mas tu disseste que ias perguntar outra coisa, não tinhas aí nada. Então, consegues lembrar, tu para aí a meio do programa, disseste que tinhas uma história com o Mad Dog, contavas quando vocês estavam aí comer na carrinha. Em 5 minutos. Consegues contar em 5 minutos? Eu acho que sim. Então vá. Eu acho que sim. Então, o Mad Dog isto é uma coisa tão absurda, tão. Eu nem sei se me vou lembrar bem da história toda, mas a gente ia na estrada, a gente já ia passados, a gente na estrada, a gente começa a. Coisa. E o Mad Dog decide contar uma andota. A gente ia assim a dizer piadolas e não sei o quê, e o Mad Dog desata-se a rir sozinho. E a gente, então, Mad, o que é que foi? Epá, lembrei-me agora de uma anedota muito engraçada. E a gente, então vá, conta lá. E ele, está bem, então é assim, era uma vez. E não passava do era uma vez. O gajo ria e ria e ria. A gente, vá, Mad Dog, conta lá a anedota. A gente a ficar cada vez mais impacientes. Né? Bem, deve ser a melhor anedota do mundo. O gajo não conseguia passar do era uma vez e depois lá ia passando. Era uma vez era um ovo estrelado e depois desatava-se a rir outra vez. E a gente... Bem, ele teve ali tu pediste-me 5 minutos, ele teve ali mais 5 minutos em que não conseguia arrancar do início. E ria. Bem, a gente pensava, nós vamos ouvir a melhor anedota da história das anedotas. E depois ele finalmente lá manteve a compostura e lá conseguiu arrancar sem continuar a rir. Deixa ver se eu me lembro. Era assim, era uma vez um ovo estrelado que estava em cima de uma árvore e nisto cá embaixo passa um submarino e diz assim para o ovo estrelado: olha, vamos às meninas. E o ovo estrelado responde: agora não posso, tenho de ir cortar o cabelo. Eu não acredito, meu. Eu e a Sara primeiro olhamos um para o outro chocados e congelados e depois desatamos-nos a rir, mas não pela anedota, pelo completo absurdo da estupidez. Isso é uma anedota, isso pode ser como uma anedota, estás a ver? É uma historieta, uma história. Isso nem é uma andota, estás a ver? Isso não tem punchline, nem tem. Só se eu não. Não, isto não tem. Não. Nem sequer tem. Estás a ver? Mas o gajo ria, ou ele ria porque sabia que isto era uma estupidez autêntica, ou então de alguma maneira achava mesmo piada, não sei a quê, mas. Houve outra vez, também é rápido, que ele ia na estrada e ia contar qualquer coisa sobre a Inácia, uma história qualquer da Inácia. Não chegou a contar, acho que nem. Porque ele, quando ia começar a contar, parava, distraía-se com qualquer coisa na estrada, e ainda bem que apontava a sua atenção para a estrada, não era como o outro. Coisa, e a gente ficava, então, Mad Dog, acaba lá a história. E ele, pois, então, a Inácia. Como é que eu ia dizer isto? Depois parava outra vez. E a gente, o Mad, então, vá, a Inácia o quê? A Inácia, pois, a Inácia. Bem, teve assim, eu nem sei se ele chegou a contar o que queria. Mas teve aí outros 5 minutos ali. Era 3 em 3 palavras, exatamente. E acho que foi aí que não só tínhamos isto, como tínhamos o GPS a mandar-nos andar assim à volta. Mas a gente já passou por aqui, andávamos ali. Pois é que percebemos, espera lá, a gente anda aqui em círculos ao tempo.
Olha, man, acho que ainda bem que te recordaste, acho que foi uma forma de terminar o programa muito melhor do que íamos terminar com um roubo de uma câmara, que é sempre Yeah. um down, e conseguiste subir aqui o término do final deste programa. Mas então podemos terminar em desgraça. Houve um dia, é rápido, é 30 segundos. Houve um dia, o nosso jantar, a gente ali com a dureza toda a montar o ringue, tudo coisa, e depois o nosso jantar foi uma fatia de pizza e uma lata de Fanta de ananás. Ai, é só uma fatia de pizza? Yeah. Que foi o que a gente conseguiu apanhar. Era isso que eu tinha a dizer. Mas eu estava lá no catering, vá lá, entre aspas. Não, no catering era o resto que sobrava. Calhou uma fatia a cada um, entre os três. Bem. Eu pensava que estava tudo fechado e vocês não tinham onde ir comprar. Mas não, era o que tinha sobrado. É isso? Sim, nós não tínhamos onde ir comprar nada e então o que havia ali era isso. E deram-nos ainda uma lata de Fanta de ananás. Olha, temos aqui isto. Está bem, olha, é melhor que nada. Bem, é melhor que nada, sim, mas, uma fatiazinha de pizza. Yeah. Depois daquele esforço todo, por amor de Deus. Acho que até foi nesse tal show do Fast, no show eu acho que até tenho ideia, posso estar enganado, mas a gente já troca os shows depois, a gente já mistura, que a gente já nem sabe onde estava. Normal. Mas houve um dia que foi isso. Ganda Ultraman, brigadão, pá, foram 2 horas de histórias em Espanha. Já passei, mas foi mesmo, já passou 1 hora agora também. Passou 1 hora, 56 minutos. Isto foi esta para realmente, mas eu concordo contigo. Passou muito mais depressa a segunda parte do que a que fizemos a primeira. Mas porquê? Porque houve mais histórias na segunda parte, estás a ver? Eu se tiver que pensar no que é que o pessoal vai mais curtir, eu acho que o pessoal vai gostar mais da segunda parte do que da primeira. Estás a ver? Faz as duas, mas aquela mais épica, de certeza que vai ser a segunda parte, porque tem muitas histórias, estás a ver? A primeira tem histórias muito fixe. A da casa de banho? Sim, a primeira, por exemplo, tem histórias muito fixe, mas são histórias mais longas, estás a ver? E quando se conta uma história mais longa, acaba por haver muitos altos e baixos, diria eu. Bem, mas não é por isso. Foi altamente, tanto um programa como o outro, posso-te garantir, foram histórias altamente, escolheste bué da bem. Pá, agradeço do fundo do coração. Cheira-me que não é a última vez, isto se tu tiveres disponibilidade, cheira-me que não é a última vez que estou a entrevistar, não sei porquê. Cheira-me que ainda... Vocês não se cansam de meter cá. Ora aí está. Não, e é porque também tens muita coisa para contar, se não tivéssemos... era um programa... Olha que agora não sei, eu acho que já devo ter esgotado a esmagadora maioria das histórias que tenho. Estava a pensar em histórias da MLW, Gino Glamour, histórias da MLW. Também se podem arranjar uma outra. Mas eu acho que eu já não contei. Eu não contei. Já contei. Pois. Não sei se tenho muitas mais. Estás a ver? Sei. Não sei porque, acho que ainda consegues arranjar ainda... mais uma historieta para outra. Ora. Mas isso vemos depois. Muito obrigado. Nós voltamos para a semana. Foi Ultra Psycho que esteve durante 2 semanas aqui no Espaço do Fontes. É um convidado que gostamos sempre. Já bem 6 vezes, né? 6 edições. 6 edições. Espaço do Fontes, não sei se alguém teve mais do que tu. Agora que estou aqui a pensar, tenho a impressão que não. Em 6 tenho a impressão que não. Já muitos estiveram em 4, muitos, não foram assim tantos, mas já alguns estiveram em 4. Em 6 acho que és o primeiro. Agora que estou a pensar. O Baltazar não teve? O Baltazar, mas na última foi só uma. Eu acho que o Baltazar teve em 5. Então bati o recorde. A sexta, acho que bateste o recorde. Entraste tarde, a tua primeira já foi um bocado tarde, mas a partir daí tem sido sempre a andar. Estás a ver? Nós voltamos para a semana, volto a repetir, não há de ter sido a última vez que o Ultra esteve neste programa. Agradecemos, nós sabemos que vocês também gostam daquilo que... Olha, esperemos que da próxima vez já seja em condições de estarmos juntos, porque agora com as pandemias... Por exemplo, talvez já, sim, se for daqui a uns meses, talvez já a coisa esteja um bocado melhor. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos para a semana. Obrigado por terem estado desse lado.